Olá! Que todos os deuses gostariam de serem cultuados unicamente, ser o único a receber as nossas adorações, com toda certeza todos eles gostariam que isso acontecesse. Em um breve momento na história dos seres humanos, isso aconteceu. Teve alguns deuses que foram exclusivos de um povo que não olhava para outros, somente adorava um. Agora, o que pode acontecer quando não é somente um Deus, mas sim uma religião que domina uma parte do mundo? O que isso pode acontecer e que risco ou perigo se encontra nisso? Nós temos um grande exemplo na era medieval, uma era de grande florescimento artístico, grandes invenções, muitas das mais brilhantes mentes humanas nasceram nessa época, mas até hoje ela é conhecida como a Idade das Trevas. A peste negra, que matou um terço das pessoas que viviam na Europa, foi nessa época. Mas não somente por isso é conhecido como a Idade das Trevas, a era medieval, mas também pela força com que a Igreja Católica exercia o seu poder nessa época. Se você era adepto do catolicismo, tudo bem. Caso contrário, você tinha que se esconder para não morrer. E muitos dos que eram adeptos também poderiam morrer, porque poderiam considerar que blasfemavam contra a Igreja Católica e não havia ninguém que conseguisse salvar uma pessoa que fosse denunciada dessa forma. É claro que havia os tribunais, que havia um sacerdote julgando para ver se a pessoa era inocente ou não, mas isso tudo era fachada, porque desde o momento em que a pessoa foi escolhida, foi acusada e foi presa, ela já estava morta. A sua sentença já havia sido definida. O que acontecesse nesse interim eram meras formalidades. Então, esse era o risco de ter somente uma igreja, uma religião tomando conta do povo. O que essa religião dizia era a lei, e nem mesmo os reis conseguiam tirar uma lei imposta pela igreja e seus papas e cardeais. Algumas vezes até reis passaram a ficar horas a fio no frio somente para conversar com o Papa, que na maioria das vezes não dava nem a mínima para eles. O pessoal guerreiro, os chamados santos guerreiros, que ajudaram na tentativa de conquista da Palestina, criaram uma forma de banco. Foram os primeiros a emitir um cheque. Quando alguém saía de um lugar, deixava a sua fortuna, eles emitiam um recibo e você pegava em outro local. Com isso fazia que você não fosse assaltado no meio do caminho. Esses eram os guerreiros templários. Foram os primeiros que começaram com um embrião que depois foi desenvolvido como os nossos bancos atuais. Mas a igreja, achando que eles haviam enriquecido demais, perseguiu esses até então aliados dela e acabou sufocando, porque a lei era sua, a ordem era sua e ninguém falava nada além de isso. É o risco de ter uma religião dominante, somente uma ditando as regras e sendo mais forte que tudo e que todos.